Toca Livros e Oficina Raquel apresentam Uma Espécie de Cinema, antologia de poemas portugueses e brasileiros. Organização de Célia Pedrosa, Franklin Alves Dacier, Joana Matos Frias, Luciana de Leone, Luiz Miguel Queiroz e Rosa Maria Martelo. Narrado por Kelly Faé. Apresentação. Diz Herberto Helder, no primeiro texto de Antropofagias, que as palavras, devido ao poder de invenção que as caracteriza, têm a virtualidade de ganhar autonomia, passando então a reportar-se a um novo universo ao qual é possível assistir, ver, como se vê, o que comporta uma certa inflexão de voz. É esse universo que depois descreve como uma espécie de cinema das palavras, ou uma forma de vida assustadoramente juvenil. O mundo nascente, concebido em imagens articuladas com o som, provindas das modulações da voz. Um mundo dado em imagens reorganizadas que cabe ao leitor resgatar, do mesmo modo que o poeta os resgatou do caos. Ao retomar as palavras de Herberto Helder, no título desta antologia, Uma Espécie de Cinema, expressão também presente em A Carne, de Luiz Miguel Nava, pretendemos sublinhar o cinematismo dos poemas aqui reunidos. Em alguns dos textos que selecionamos, é de fato a valorização do fluxo das imagens e dos processos de montagem que determinam um vínculo com o cinema. No entanto, a relação entre a poesia contemporânea e o cinema não se esgota neste tipo de articulação, como também o demonstram outros textos convocados, nos quais são, sobretudo, visíveis as articulações temáticas e os processos equifrásticos que retomam sequências fílmicas específicas. Reunimos 50 poemas brasileiros e 50 poemas portugueses, em função da presença temática e estrutural do cinema, provenientes dos dois lados do Atlântico. Os poemas foram escritos por 73 autores, 41 brasileiros e 32 portugueses, e partilham uma faixa cronológica limitada, já que apenas se consideraram textos publicados a partir de 1990. Como se caracteriza essa presença do cinema? Eis a questão para a qual o presente conjunto de textos pode certamente trazer algumas respostas. O simples fato de reunirmos autores de dois países facilita a seus leitores o contato com poetas que talvez leiam agora pela primeira vez, o que é, quanto a nós, um aspecto a salientar desde logo neste livro. Mas, muito para além disso, torna-se interessante podermos comparar atitudes perante o cinema e vermos como este pode ser hoje uma referência nas mais variadas circunstâncias do cotidiano. As três partes em que o livro está organizado, indo ao cinema, depois do filme e filmagens, apontam para critérios organizativos bastante amplos, transversais às duas literaturas envolvidas. Na primeira sessão, indo ao cinema, juntamos poemas que traduzem, de modo mais ou menos direto, a relação com o espaço físico das salas de cinema e com a experiência de assistir a um filme. São vários os poemas que falam de formas de projeção da imagem e de sua virtualidade na tela, real ou imaginada com palavras. Mas, nesta primeira sessão, também é a vida que surge pensada como filme, a partir da experiência cultural e social do cinema. Já em Depois do Filme, ilustramos um outro tipo de relação intermedial da poesia com a sétima arte, marcada pela evocação de determinados gêneros cinematográficos ou pela tematização mais circunstanciada de filmes específicos, de cineastas, atores e personagens de cinematografias variadas. Em diversos casos, os poemas parecem resultar diretamente do impacto provocado por um determinado filme, ao qual respondem ora em tom meditativo, ora em tom emocionado. Na última sessão Filmagens,
Ou por que certos filmes são objeto de redescrição por processos efrásticos, ou porque o cinema é recordado enquanto arte apoiada em técnicas específicas. É o próprio ato de filmar que é destacado, sendo comuns as referências às técnicas de produção da imagem, aos movimentos de câmera e a diferentes tipos de planos cinematográficos. Aqui é já o poema que de algum modo é apresentado enquanto filme, tanto nas suas afinidades com obras cinematográficas específicas, quanto na aproximação ao cinema enquanto arte, com um vocabulário técnico muito próprio. Como seria de esperar, nem sempre a distribuição dos poemas por estas 3 seções foi inteiramente pacífica, e em certos casos teria sido perfeitamente possível proceder a uma organização diferente, que cada leitor é livre de imaginar a seu gosto. Observando semelhanças e diferenças, verifica-se que são vários os sentidos e valores atribuídos nestes poemas à experiência contemporânea da poesia e do cinema, independentemente da proximidade cultural e cronológica que justificou sua reunião. Mas o essencial reside no reconhecimento de que as relações de intermedialidade da poesia com o cinema constituem uma fonte de renovação estética e facultam formas culturalmente muito produtivas de problematização das linguagens de cada uma das artes e de suas singularidades. Primeiro, indo ao cinema. Adília Lopes. Já portuguesmente rimam noite e boite. Vitorino Nemésio. De mão dada com o meu amigo, vejo os filmes de Jean Vigo. Cinema. Ana Martins Marques. Encontramos na rua uma fileira de cadeiras de um velho cinema. Levamos para casa, colocamos na varanda, passamos toda a tarde bebendo e fumando, assistindo passar um dia qualquer. A cidade e os livros. Antônio Cícero. Para Dona Vana Piratini. O rio parecia inesgotável aquele adolescente que era eu. Sozinho entrar no ônibus Castelo, saltar no fim da linha, andar sem medo no centro da cidade proibida, em meio à multidão que nem notava que eu não lhe pertencia, e de repente, anônimo entre anônimos, notar eufórico que sim, que pertencia a ela e ela a mim, entrar em becos, travessas, avenidas, galerias, cinemas, livrarias. Leonardo da Vinci, Larga Rex, Central, Colombo, Marrecas, Íris, Meio-Dia, Cosmos, Alfândega, Cruzeiro, Carioca, Marrocos, Passos, Civilização, Cavé, Saara, São José Rosário, Passeio Público, Ouvidor, Padrão, Vitória, Lavradio, Cinelândia. Lugares que antes eu nem conhecia abriam-se em esquinas infinitas de ruas doravante prolongáveis por todas as cidades que existiam. Eu só sentira algo semelhante ao perceber que os livros dos adultos também me interessavam, que, em princípio, haviam sido escritos para mim os livros todos. Hoje é diferente, pois todas as cidades encolheram, são previsíveis, dão claustrofobia e até dariam tédio se não fossem os livros infinitos que contêm. Aracne, fragmento. Antônio Franco Alexandre. Ir ao cinema, na caverna escura, sentar-me na poltrona do teu ombro numa t-shirt antiga de bom pelo, é o prazer mais certo que me resta. Que bom deixar-me estar na oscilação discreta que nasce do teu corpo e me transporta a essa embriaguez chamada rima. Sentir o cheiro limpo do cabelo, adivinhar-te o gosto da saliva, pois, embora eu veja a multidão compacta que a imagem tornou inofensiva, estremecer e rir e comover-se à imprecisa luz da narrativa, eu sei que é tudo só um mero ato de magia vulgar vinda do teto, onde o olhar obsceno do arquiteto, ao longo da sessão, vigia e julga. E mesmo a clara forma da paisagem é tosco véu de uma ilusão sensível, metáfora ou reflexo de outro mundo perfeito e puro, onde não entra gente, mas entra, vê tu bem, a miserável pulga. Tu, porém, és real, sentes lá dentro um coração pulsar,
e até parece que tens em ti a inclinação secreta a seres dono de ti e partilhar a vida verdadeira de um inseto. Assim eu sonho e penso, já suspenso por fino fio à altura do teu peito, mas já, impaciente, tu murmuras que perdes o teu tempo em desgraçada fita. Melhor seria em quente discoteca, toda noite dançar, uma invenção maldita alheia à condição de quem medita. Ou regressar à casa, onde de graça te aguarda mais concreta companhia. Ficar por aqui só, sem o mistério da tua carne branca bem cheirosa, é uma perspectiva que me assusta. Como dizer-te que também eu quero, afinal, conhecer o nó do enredo? De poucas horas feita a longa vida, são estas as melhores e as mais justas. Está o filme a acabar. Fica comigo até o fim. Não sabes que te perdes quando te perdes de mim? A Matiné das Duas. Armando Silva Carvalho. Na penumbra da pequena sala, talvez o milagre fosse um gato preto que miasse ou uma mulher loura que cantasse uns blues vagamente sinceros e se decidisse depois por um striptease de músculos hermafroditas. Mas tudo parece de cartão. Ver um filme às 2 em ponto da tarde é como entrar numa drama de papéis higiênicos para doentes do siso. Quem pode habitar este pulmão sem ar e ouvir saltar a tosse como range secura para o veneno do mundo em celuloide? Não sentimos sequer uma perna avançar sonâmbula, dormente pelas agulhas do desejo ou olhar aceso no escuro. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.